Num tempo em que tantos casamentos são enfraquecidos, investir na família é um gesto muito nobre. A Luz para o Caminho tem o prazer de convidar você a participar do 3º encontro de casais LPC no Hotel Casa Grande, em Guarujá, nos dias 21 a 23 de agosto. Pastor Jeremias Pereira e eu seremos os preletores. Não deixe para depois. Ligue para 0800 119 105 e faça a sua inscrição. Luz para o Caminho e 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte apresentam Cada Dia. Olá, estamos tratando no programa Cada Dia sobre uma série de 3 programas especiais sobre a família. No primeiro, o tema foi casamento nos dias atuais. Hoje, queremos conversar sobre a questão do relacionamento entre pais e filhos. Um dos maiores sinais da decadência da nossa sociedade é o conflito de gerações, a desobediência dos filhos aos pais, a falta de amor natural entre pais e filhos. O que fazer para mudar este quadro? Não há relacionamento mais importante para a construção de uma sociedade mais justa, de uma igreja sólida e de uma família feliz do que a relação saudável entre pais e filhos. Então, qual é o verdadeiro papel dos pais em relação aos filhos? E os filhos, qual a atitude certa com relação aos seus pais? É triste vermos em nosso dia a dia tantos conflitos, brigas e tragédias entre familiares. São filhos assassinando os pais por causa de dinheiro, poder ou pelo simples fato de não concordarem com eles. Por outro lado, temos também pais que maltratam seus próprios filhos por impaciência e falta de compreensão. A família se transformou numa arena de guerra e inimizades profundas. O que faz uma pessoa cometer abusos e atos violentos contra alguém que a princípio deveria ser o centro das atenções e merecedor de todo o carinho? A violência faz parte da vida de milhares de crianças e adolescentes ao redor do mundo. Segundo dados divulgados pela Unicef, 6 em cada 10 crianças com idade entre 2 e 14 anos sofrem punições físicas regularmente pelas mãos dos seus cuidadores. No Brasil, de acordo com as denúncias recebidas pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos, os pais são apontados como os principais agressores e respondem por mais da metade dos casos denunciados. Muitos pais têm na concepção de que educar é uma relação de poder, onde um manda e o outro obedece. E quando isso não acontece, cabe a punição, né? E eles às vezes acabam não tendo outras estratégias para educar. Tem questões também de pais que não foram cuidados, de que não foram amados, de que não receberam afeto e o cuidado necessário para poder transferir isso para alguém, né? E aí a gente pensa muito assim, como é que se eu não recebi o cuidado suficiente, se eu não recebi orientações suficientes, como é que eu vou poder dar isso para alguém, né? Como é que eu dou o que eu não tenho? Para Maria Angélica, a falta de planejamento familiar, questões sociais e econômicas, como o desemprego, também interferem na forma de educar. E dentro dessa lógica é possível sim pensar em pais que num primeiro momento teriam o papel, e têm o papel de cuidar e proteger, mas dentro de todo esse contexto acabam não conseguindo exercer essa função. Estamos vivendo uma sociedade onde os vínculos familiares estão enfraquecidos. Os filhos não respeitam mais os pais, a ponto de se tornarem inimigos deles. O que dizer sobre o relacionamento entre pais e filhos no século XXI? Estamos vendo a família se tornando um centro de brigas e disputas. O diálogo e as conversas ao redor de uma mesa de refeições deram lugar a um silêncio gelado e triste. Estamos vivendo o conflito de gerações de uma forma negativa e devastadora. Vamos voltar um pouco no tempo e entender como era a estrutura familiar e como foi se transformando ao longo dos séculos. A família é uma das organizações mais significativas para a sociedade e foi sofrendo influências ao longo dos séculos. Na época do Império Romano, reinava o regime chamado Pátria Potestas, onde o pai tinha total e pleno direito sobre a vida dos filhos.
Por outro lado, na década de 60, nós vimos uma reação profunda na sociedade mundial, que foi o movimento hippie. Neste, os jovens saíram de casa, mudaram seus hábitos e costumes. Nos dias atuais, uma parte dos jovens prefere ficar mais tempo morando na casa dos pais por causa do conforto, da comodidade. Mas o diálogo foi bastante prejudicado pelo fato de mais de 70% dos pais e mães trabalharem fora de casa. Com diversas transformações ocorridas ao longo do tempo, uma das mais prejudiciais para o crescimento sadio da família é a falta de diálogo entre os membros. Os filhos passam horas longe dos pais, que trabalham fora de casa para manter o sustento de casa. Cada geração foi marcada por características próprias e mudanças significativas no âmbito político, econômico e comportamental. Talvez neste contexto podemos entender como cada geração pensa tão diferente e podendo causar desta forma conflitos e falta de diálogo. Relacionamento entre pais e filhos. Queremos continuar com este tema depois de uma breve pausa. Não saia daí. Cai a chuva sobre o mal e o bom. Nasce o sol e nem faz distinção. Assim é a graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram de agradecer, pois só alguns assim conseguem compreender. Como podemos classificar as gerações ao longo dos anos? Segundo alguns sociólogos, as gerações podem ser classificadas de acordo com as datas de seu nascimento. E nos acontecimentos de cada época está a chave para entender a maneira de pensar de cada geração. Baby Boomers, X e Y. Essas três gerações convivem entre si e cada uma delas tem características ligadas a momentos históricos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial até os dias atuais, marcados pela forte influência da tecnologia. O resultado dessa convivência entre valores e costumes distintos gera o conflito de gerações, diferenças que influenciam as relações humanas, inclusive no contexto familiar. Então acho que tem uma briga de forças aí entre o antigo e o novo. E a família eu acho que é o centro, né, onde isso acontece, que a família eu acho que é o núcleo de revolução social, o núcleo de transformação, que é onde as gerações se transformam, né? Tem a escola, tem a sociedade, mas dentro da família tem esse contato muito próximo de valores, de expectativas, de visão de mundo. Mas no mundo atual existe outra batalha sendo travada. A grande dificuldade hoje mesmo é administrar as relações pessoais num mundo tão rápido, né? Porque as coisas mudam muito rápido e as relações entre as pessoas não seguem esse ritmo, né? O ser humano tem um tempo de contato, de elaboração, de aprender as coisas que não é o tempo da tecnologia. Catiane estuda o comportamento dos jovens e, no seu ponto de vista, até aqueles nascidos em meio ao avanço da tecnologia sofrem com as consequências do novo contexto mundial. Vejo muito
E sempre, né, nos estudos de juventude é uma culpabilização do jovem, assim, o jovem é sempre visto como um problema, quando na verdade ele está passando por uma fase de transição e de instabilidade muito grande e num mundo em transição e instável. Então, assim, eu acho que os jovens hoje eles têm uma dificuldade enorme, porque não é só ser jovem porque eu estou me transformando numa outra coisa, eu estou me transformando e o mundo está se transformando, então eles não têm um chão muito firme, como teve a geração Baby Boom, aquela coisa da estabilidade. Não há relacionamento mais importante para a construção de uma sociedade mais justa, de uma igreja sólida e de uma família feliz do que a relação saudável entre pais e filhos. Segundo pesquisa realizada pela CNN, Cable News Network, em 16 países de culturas diferentes, a melhor e mais poderosa arma para disciplinar os filhos é a conversa aberta e franca. Em segundo lugar, vem a tática de proibir os filhos de uma regalia, algo que eles gostam, sorvete, passeios. As menos citadas foram as que mandar os filhos para o quarto e bater neles. O diálogo ainda é a melhor resposta para todo e qualquer conflito entre pais e filhos. E ajuda também a manter os filhos longe das drogas e do álcool. É o que afirma a pesquisa recente feita no Brasil. O diálogo ativo na vida dos filhos, criar regras e limites, sempre na base do carinho e afeto, podem evitar o uso de drogas por adolescentes. E você, conversa com seus filhos abertamente? Você tem filhos adolescentes em casa? Eu tenho um filho de 17 e uma filha de 14. E dizem por aí, mas adolescente é muito difícil de cuidar. Não é, eu estou amando essa fase, eles são super engraçados, a gente faz tudo junto, é muito gostoso. Uma filha de 20 anos. Então ela volta da faculdade me contando o dia todo, nós oramos, quantas vezes nós paramos o carro para orar por um determinado assunto. Porque nós somos o exemplo, senão não tem como. Saber exatamente qual é o papel na educação de filhos e adolescentes é um desafio para muitos pais. A diferença de interesses, principalmente nessa fase, pode gerar muitos conflitos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o início e o fim da adolescência varia de pessoa para pessoa. Na maioria dos casos, essa fase começa por volta dos 10 e 11 e termina entre os 18 e 20 anos de idade. A psicologia diz que esse é um momento delicado para os próprios adolescentes. São muitas mudanças ocorrendo ao mesmo tempo. Por exemplo, o corpo muda, o comportamento, os interesses mudam. A percepção da relação com os pais também muda. E aí sim, começam os conflitos em família. A boa notícia é que pai e mãe podem amenizar os atritos comuns nessa fase. Basta ter o comportamento considerado ideal durante o processo de educação dos filhos. O adolescente agora ele já se sente um ser, ele já não é mais um apêndice do pai e da mãe. Ele já sabe que ele tem o gosto dele, a forma dele pensar, como que ele age, ele percebe que ele é diferente daqueles pais. E ele quer colocar isso. Agora, se vem, e isso vem sendo cultivado, essa possibilidade, né, de conversar, de falar das coisas, da proximidade, os pais colocando mesmo a sua posição, né, de limite, de autoridade, não de autoritarismo, de autoridade, aquela coisa de cuidado, de amor, isso é amenizado na adolescência. O que acontece é que explode na adolescência uma série de coisas que veio se arrastando da infância. Relacionamento entre pais e filhos. Seguiremos com esse tema depois de um breve intervalo. O pastor Jeremias vai trazer uma palavra sobre esse assunto. Não saia daí. Num tempo em que tantos casamentos são enfraquecidos, investir na família é um gesto muito nobre. A Luz para o Caminho tem o prazer de convidar você a participar do 3º encontro de casais LPC no Hotel Casa Grande, em Guarujá, nos dias 21 a 23 de agosto. Pastor Jeremias Pereira e eu seremos os preletores. Não deixe para depois. Ligue para 0800 119 105 e faça a sua inscrição. Cada dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família.
Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Olá, gente boa! Que a paz de nosso Senhor seja derramada sobre sua vida. E que transborde de alegria e que seu cálice transborde. Assustou, né? Achou que não era eu, não? Eu também tenho essas camisas, Você acha o quê? Programa Cada Dia, falando com você sobre a esperança que tem em Jesus nosso Senhor. Nossa conversa de hoje é sobre relacionamento pais e filhos. Coisa boa e coisa tensa, fala sério. Quando um casal tem a notícia, a regra geral é assim, de que a dona está grávida, é aquela festa. Regra geral, de vez em quando uma gravidez deixa os dois murchos, fora de hora, entendeu? Agora, Deus não joga filhos fora, presta atenção. Se a pílula falhou, se o controle falhou, Deus não joga filhos fora. Quando a senhora estiver grávida ou o senhor souber que sua dona engravidou, celebre. Aí vem os próximos capítulos. Arrumar tudo, essas coisas todas que todo mundo sabe. Pré-natal, tal. Nasceu o menino. A gente ora para que ele venha legal. Normal, sem nenhum tipo de atenção especial. Mas nem todo filho nasce assim. Há filhos que nascem especiais, há filhas que nascem especiais. Deus não joga filhos fora. Tirando esses aspectos assim, pequenos e preciosos, que são os filhos especiais, que precisam ser cuidados intensamente. A regra geral é que todo mundo cai dentro de um padrão que o povo diz que é normal. Então nós vamos conversar hoje sobre essa questão, como é que lida com filhos desses. Com filhos nesse perfil. Os filhos ficam com os pais, regra geral, do primeiro dia de nascimento até, se a vida rodar certo, casar, ter filhos crescerem, a gente vai envelhecendo e os netos vão crescendo, os netos casam e a gente vê os bisnetos e raramente vê os tataranetos e os pentanetos, raroide. O cara tem que casar com 16 anos. Então, os filhos são uma bênção provisória. Os filhos, eles estão dentro de casa até um certo período. Sou pai de 3 filhos e sou padrasto de uma menina preciosa. Os 3 filhos casaram-se. 27, casado. Fez 30, 3 anos de casado. O outro de 27 casou, tem meses. E em abril casou o Círio Daniel Caçula com a Marcela. Gerei Gisele, Lucas Davi e Juliana, Círio e Marcela. Casou todo mundo. Casou, saiu de casa. Acabou a relação pai e filho? Claro que não. A relação pai e filho, ela poderia ser resumida em 3 palavras que cobrem esse período. Dependência, independência e interdependência. Os filhos nascem e são dependentes. Pôr comida na boca, tem que limpar, tem que educar, tem que alfabetizar, tem que ajudar, tem que dar os remédios na boca, tem que pôr para dormir. Cansou, né, menina? Um livro muito bom é Acabe com o Estresse antes que ele acabe com você. Um livro escrito para mães. É bom. A dona endoida, ainda mais com mais de um filho. Não é? Tenha mais de um. Por quê? Ontem eu conversei com uma moça. Tenha mais de um. Por quê? Você tem irmãos? Tem. É bom ter irmão? É. Por que você não quer que seu filho tenha irmão? Ela falou, não tinha pensado. Então pense, você também. Tem gente que não quer ter filho, quer ter cachorro. Calma lá, hein, menina. Dependência, a gente vai criando os filhos dependentes, nós vamos transicionando-os para a independência. Aí a gente tem que olhar o que a Bíblia diz. Veja lá.
Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Como você vê nessa leitura, diz que os filhos devem obedecer, honrar, cuidar de seus pais. Os pais devem criar na disciplina e no temor do Senhor e devem não provocar a ira para que os filhos não fiquem desanimados. Nesse período de dependência, que a gente migra para a independência, a gente ensina valores, ensina fé, ensina sobre nosso Senhor Jesus Cristo, ensina sobre os perigos que rondam. É um tempo tenso, porque os pais estão trabalhando muito para ganhar dinheiro, para dar conforto aos filhos e podem esquecer dos filhos. A família pode estar junta, conectada, todo mundo no tablet ou no seu smartphone e não está conversando. É um tempo em que mães precisam aprender a dar limites, pais precisam aprender a dar limites. A criança não pode andar solta, é preciso aprender e não ficar com aquele discurso boboca. Quando eu era menino, meu pai me olhava e eu obedecia, e vocês hoje não fazem. Por que que não fazem? Porque vocês dois não estão ensinando. Seu pai e sua mãe ensinou, dava rabada de olho, você ensina seu filho para você ver. Em qualquer idade ele vai obedecer. Mas nós não queremos filhos toda a vida dependente da gente. Os filhos vão aprender a tomar banho sozinho, os filhos vão aprender a estudar sozinho, os filhos vão sair para trabalhar, os filhos vão sair para escolher seu esposo ou sua esposa, os filhos vão criar sua empresa, os filhos vão viajar, os filhos vão empreender, os filhos vão liderar a igreja, os filhos vão ser bons pastores, missionários, tradutores, médicos, cirurgiões, os filhos vão ficar independentes. Plantamos sementes para os filhos serem independentes, pagar suas contas. Chega de filho com 30, 40 anos dentro de casa. A mãe ainda lavando roupa para esse Zezão e para essa menina. Não? Assumir sua vida, pagar suas contas. Boa. Os filhos criam independência, asas, voam. A gente gostaria que os filhos independentes casassem, saíssem de casa casados. Mas a vida é ao vivo, a vida nem sempre é do jeito que a gente quer. Aí então, gente, os filhos independentes, casados ou mais velhos, têm o tempo da interdependência. Os filhos voltam para cuidar de nós. Os filhos voltam para nos aconselhar. Regra geral, tivemos um auge de finanças, depois ou um platô ou a aposentadoria não está forte, enquanto os filhos estão no auge. Nora e genro, não proíba seu marido ou sua esposa de cuidar dos pais dela. E você cuide também de sua sogra e de seu sogro. Essa interdependência. Agora são os filhos que dizem, ô pai, ô mãe, não faz isso não. Ô pai, ô mãe, vocês deviam viajar. Ô pai, ô mãe, esse negócio. Aí a gente ouve os filhos, mas a gente também fala com os filhos. A gente não os provoca a ira, mas a gente continua falando a eles do temor do Senhor. Olha, acho que isso não está legal. Você já não diz assim, é assim. Isso era quando eles eram dependentes, os limites. Agora você aconselha, porque filho adulto só escuta pai e mãe quando pergunta. Bênção ter filhos. Oremos para que nossos filhos andem no temor do Senhor. Porque a vida é assim, não é não, gente boa? A gente jamais gostaria de enterrar filho. A gente gostaria que os filhos nos enterrassem, de preferência, a gente bem velhinho e sustância. Mas às vezes a vida não é assim. Pais e mães choram saudades de seus filhos. Filhos choram saudades de seus pais. Aí a gente precisa buscar o Consolador, o Espírito Santo, o companheiro no caminho. 3 fases, hein? Resumindo, 40 anos em 3 palavras, 40, 50 ou 60. Minha mãe, Dona Ilka, tem 89 e eu tenho 60. Então são 60 anos que ela tem esse filho. Ela tem uma minha irmã que ela já tem mais de 72. 72 anos de convivência. Se o Senhor se agradar, vai chegar mais longe ainda. Dependência,
pulou para a independência, pulou para a interdependência. Tudo isso debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá força para caminhar e é o nosso Consolador. Vamos orar pelos filhos e também os netos, não é isso? Quem já tem. Amém? Nosso Senhor, algumas pessoas que estão ouvindo essa palavra não tiveram filhos. Que o Espírito Santo os console. Alguns não tiveram porque o Senhor não lhes galardoou com filhos. Outros porque não quiseram. Trate de cada um e console cada um. Abençoe os que têm filhos e filhas. Vivem dias difíceis, talvez com enfermidade, com desobediência, com tensões, com conflitos de gerações. Quero pedir que o Senhor encoraje, que dê força para continuar. Quero pedir que o Senhor abençoe aqueles que já têm filhos casados e têm seus genros e suas noras. Que tenham sabedoria para viver. Abençoe os que já veem agora os filhos dos filhos. Bem-aventurados são, que sejam guardados nas mãos do Senhor. Abençoa nossos filhos. Queremos que os nossos filhos progridam e progridam perto de Jesus. Aqueles filhos criados na igreja, Senhor, que estão desviados, nós estamos pedindo que o Senhor os traga de volta para a comunhão com o Senhor Jesus e com a amada igreja. Assim oramos com o perdão dos nossos pecados. Amém? Então, o programa Cada Dia está junto com você, trazendo essa palavra de orientação, de fé, de amor, de coragem e de esperança. Sabe por quê? Porque Jesus, nosso Senhor, está vivo. Ressuscitou dos mortos. Fale com a gente. O 0800 aí é de graça. Alguém vai te atender e vai ajudar. Nós estamos para ajudar. Ou então manda uma palavrinha no site, mesmo uma palavra de encorajamento. O programa Cada Dia, ou uma crítica. Olha aí com a gente. Se você está em BH, ou é de BH, 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, perto do Hotel Ouro Minas. Sábado maravilhoso para jovens e adolescentes, 19h30. Domingo, 7 da manhã, 9 da manhã, 11, 17, 19h30. Eba, você é bem-vindo! Festa na 8ª. Bênção para ajudar a sua família. Apareça lá, gente boa. Se você mora longe, www.8avaigreja.org.br. Um abraço, hein? Que a bênção do Senhor alcance os seus filhos e os filhos de seus filhos. Cada Dia, uma produção de Luz para o Caminho e 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Cada dia um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Num tempo em que tantos casamentos são enfraquecidos, investir na família é um gesto muito nobre. A Luz para o Caminho tem o prazer de convidar você a participar do 3º encontro de casais LPC no Hotel Casa Grande, em Guarujá, nos dias 21 a 23 de agosto. Pastor Jeremias Pereira e eu seremos os preletores. Não deixe para depois. Ligue para 0800 119 105 e faça a sua inscrição.